Glórias a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? A palavra que nós vamos meditar hoje é em Juízes 7:7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei aos medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém? Irmãos, é muito comum hoje em dia a gente ouvir mensagens que falam de vitórias, canções que falam de vitórias, palavras que falam de vitórias. E todos os dias nós também ouvimos palavras de incentivo, tipo, você vai vencer, você vai receber a vitória, seja mais um vencedor, a vitória é nossa, em nome do Senhor. Mas nos dias atuais, Deus ele tem trazido aos nossos corações mensagens de exortação, porque nós estamos vivendo nos tempos do fim. E isso para nós tem sido um privilégio de Deus, porque muitos hoje em dia estão dormindo. E Deus quer alertar a igreja. Deus está chamando a igreja. Acorda, é tempo da gente se consertar, é tempo da gente ter uma posição séria diante do Senhor, amém? E Ele sempre nos ensina através de mensagem de exortação. Porque mensagens de prosperidade, de vitória, é o que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ouvir. Só que a mensagem de exortação, muitos torcem o bico. Muitos não querem receber. Muitos até vão de encontro com a palavra, porque eles não aceitam. Amém? É claro, irmãos, que ninguém quer ser derrotado, ninguém quer ser fracassado. Todo mundo quer vencer. E não é nada errado nisso. E quando nós nos achegamos a Deus, nós quase sempre viemos em busca de algum tipo de vitória. E a maioria das vezes são coisas materiais. Nós viemos em busca de uma cura física. Nosso casamento não está indo bem, então vamos procurar uma ajuda. A nossa situação financeira não está boa, vamos buscar um socorro. Nós precisamos do emprego. Então, nunca a gente vê assim, aliás, quase nunca, alguns até que vêm falar: eu vim para a igreja porque eu quero o reino, eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero fazer a vontade do Senhor. Então a maioria é sempre coisas materiais. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem outro meio de nós recebermos a vitória do Senhor. Porque o inimigo ele pode até dar algum tipo de vitória, só que ele vai cobrar, e o preço é alto. E a vitória que nós adquirimos é uma vitória, uma conquista em Cristo Jesus. Não tem como recebermos se nós não estivermos ligados no Senhor Jesus. Não adianta a gente vir para a igreja em busca de algo, mas deixamos Jesus de lado. É o que foi dito: busca primeiro o reino, depois todas as coisas Deus vai acrescentar na nossa vida, amém? Por isso que o apóstolo João, ele nos diz em 1 João 5, 4 e 5: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós podemos ser mais que vencedores, mas somente se nós estivermos ligados a Jesus, amém? A vitória, irmãos, que Deus nos promete e quer nos dar, ela é muito mais do que coisas materiais. Ele quer nos dar vida em abundância, Ele quer nos dar salvação, vida eterna, vitória sobre o mundo, sobre as tentações do diabo, sobre a nossa carne. É esse o tipo de vitória que Deus quer nos dar, amém? As demais, Deus vai acrescentar na nossa vida. O que é material que nós precisamos, se nós buscarmos o reino em primeiro, o Senhor vai acrescentar, amém? Mas será que nós conseguiremos vencer e alcançar
irmãos, algo que nós sonhamos de qualquer maneira? Não. Somente quando nós obedecemos a palavra e colocamos a nossa esperança no Senhor. O Salmo 146:5 vai nos dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Nós temos que lutar sim, de alguma forma, mas como cristão, nós devemos ser pessoas valentes na presença do Senhor e não covardes. Porque Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Ele é a nossa força, amém? Quando nós olhamos para Pedro, nós podemos dizer que Pedro, ele teve uma atitude covarde quando ele negou Jesus. Mas por outro lado, irmãos, nós podemos dizer que ele foi valente quando ele pregou aquela mensagem poderosa em Pentecoste e 3.000 almas se converteram. E nós, o que nós temos sido na presença do Senhor? Temos sido covardes ou temos sido valentes? E o que Deus quer que nós somos? A palavra de Deus vai nos dizer, Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Somos chamados ou somos escolhidos? Nós podemos ver que Deus está fazendo essa seleção. Se nós estamos vivendo no tempo do fim, Deus já está escolhendo aquele que realmente quer e aquele que não quer. Amém? Nós vemos, irmãos, que Gideão, ele viveu numa época que não existia rei em Israel. E segundo a Bíblia, cada um fazia o que achava certo. Eu vou fazer isso porque me agrada, eu vou fazer aquilo. E eles não se importavam com Deus. E quando o povo se afastava da vontade de Deus, Deus permitia que os inimigos vinham derrotar o povo e castigá-los. Mas quando o povo se arrependia e clamava a Deus, Deus levantava alguém para libertar o povo da mão dos inimigos. E nos dias de Gideão, o povo estava fazendo tudo o que era mal perante o Senhor. E Deus então levantou os midianitas, que por 7 anos, além de oprimir Israel, eles saqueavam e destruíam o fruto das colheitas dos israelitas. O povo clamou a Deus e Deus levanta Gideão para livrá-los. Depois de ter certeza de que era Deus, porque quem conhece a história de Gideão sabe que Gideão pediu prova de Deus, para ver se realmente era Deus. E depois dessas provas, Gideão então ele reúne um exército de 32.000 homens para lutar contra os midianitas, que eram 135.000. E na história de Gideão, irmãos, nós vemos que tem 3 grupos de pessoas. E se nós olharmos hoje para a igreja, nós vemos que também existem esses 3 grupos de pessoas na igreja, que são os covardes, são os desatentos e são os valentes. Então, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre o grupo de covardes. Preste atenção, em Juízes 7, do 2 ao 3. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Irmãos, o Senhor, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluia, para cumprir a vocação que os tem chamado, mas tem fugido, Sudecaia, Manai de Cantas. Então ouça a igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja: eis que os tímidos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Então cumpram a vocação cuja qual foram chamados. Eis que já coloquei na mão de vós ferramentas, armas espirituais, dons espirituais, e pedirei conta de cada um,
segundo aquilo que entreguei, glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, 22 mil dos 32 mil, olha, foi tão rápido que Gideão perguntou: quem é covarde e tímido pode voltar. 22 mil no meio de 32. Uma quantidade enorme. Quer dizer, a gente pode ver aqui que existia mais covarde e medroso no meio daquele exército do que valentes. O Senhor fala para Gideão: Gideão, você ficou então com 10 mil, mas você ainda tem gente demais. Eu estou vendo aí, Gideão, no meio desses 10 mil, que tem pessoas que não vão te ajudar, não. Tem pessoas que não estão querendo ainda. Vai lá, Gideão. Vai lá, manda esse povo. Então eu vou dar uma outra prova para esse povo fazer. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que Deus, Ele não trabalha com multidão. E Ele também não trabalha com quem faz as coisas por obrigação. Amém? Esses 22 mil que foram embora, eles estavam ali por obrigação. Porque bastou fazer uma pergunta e eles já saíram. Não estava ali porque amava a Deus ou amava a nação que eles estavam servindo. Mas eles estavam ali porque era obrigação deles, como soldados, participar do exército. Mas de cara, irmãos, eles foram descartados por Deus. Porque Deus conhece o coração de cada um. E Ele sabe o que tem dentro dele. Não adianta, irmãos, às vezes a gente... eu dou glória a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho na igreja. Mas será que o seu coração realmente está naquilo que você está fazendo? Será que realmente você está fazendo aquilo por amor a Deus? Porque Deus conhece, irmãos. Deus conhece aquele coração que ama, aquele coração que quer, aquele coração que se entrega na presença de Deus. Não é um coração superficial, não é um amor fingido. É um amor verdadeiro. Irmãos, Deus, Ele não quer nada forçado, por obrigação. Porque o apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios 9, 16, 17: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Deus quer pessoas, irmãos, que fazem a vontade dEle, mas pessoas que sejam dispostas e corajosas. E vocês sabem por quê? Porque é muito ruim trabalhar com covarde. É muito ruim, porque o covarde, irmãos, ele puxa o outro para trás, ele tem medo, ele desanima os outros, ele sempre diz coisas que não vão dar certo, ele é pessimista e está sempre dando desculpas para não participar de nada. Ele começa uma determinada função e acaba desistindo. Tem covardes que são conhecedores da palavra, mas quando surge a primeira dificuldade, ele quer abandonar tudo. Ele conhece a palavra, ele sabe, ele prega, ele ministra, ele medita, só que quando surge a dificuldade, ele foge. A primeira coisa, não vou na igreja. A primeira coisa, Deus não está comigo. A primeira coisa, eu vou desistir. Esse é o tipo de covarde. E Deus, irmãos, Ele quer fazer de nós pessoas conhecedoras da palavra, mas pessoas de, coragem, pessoas que colocam sua confiança no Senhor. Amém? Não é apenas superficial, mas aquela pessoa que realmente é fiel e verdadeira. Nós vemos, através dos 12 espias de Moisés, isso é um exemplo para nós. Olha o que os covardes diziam, em Números 13, 31 a 33. Porém, os homens que com eles subiam disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel:
A terra pela qual passamos a espiá-las é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, quando ali no versículo fala que eles infamaram a terra, eles criaram mentiras, eles caluniaram a terra. Quando eles chegam para Moisés para falar, eles usam de covardia. E eles dizem que, assim, eles fazem do gigante que tinha na terra, como se o gigante fosse 50 metros. Eram gigantes, eram homens grandes, mas não era o jeito que eles estavam falando. Eles falam que a terra não dava nada, que eles não iam poder subir, porque a terra consumia. Isso tudo era invenção deles, porque o covarde, ele aumenta o tamanho do problema e ainda contamina os outros. Ainda bem, irmãos, que no meio desses covardes tinham dois que eram cheios do Espírito Santo, que eram Josué e Calebe. Eles saltam na frente do povo e eles dizem em Números 14, 7 e 9: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha a diferença do covarde e do corajoso. Enquanto um falava que a terra não prestava, que a terra era ruim, vem o outro e fala: a terra é muito boa. Olha a diferença, irmãos. Se o Senhor se agradar de nós, não era pela vontade deles. Eles reconhecem que quando é da vontade do Senhor, o Senhor vai fazer na nossa vida. Se nós fizermos aquilo em concordância com o que o Senhor manda, certamente nós vamos ser abençoados. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, portanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não temais. Quer dizer, 2 corajosos no meio de 10 que eram covardes. Portanto, Deus não conta com covardes. Deus só conta com cristão corajoso e com edificadores. Em Josué 1:9 vem nos dizer: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os covardes, irmãos, Deus mandou Gideão mandar voltar para trás. Os covardes, Deus diz que não tem lugar para eles no reino dos céus. A palavra em Apocalipse 21:8 vai nos dizer, como o Senhor nos disse agora há pouco: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se hoje no nosso meio, irmãos, existe alguém agindo dessa maneira, com medo, tímido, e às vezes até covarde, porque a gente é humano e muitas vezes a gente passa por situações que acaba deixando a gente um pouco covarde, amém? É tempo, irmão, de nós nos consertarmos antes que Deus nos rejeite, como fez com aqueles 22 mil. Existe, irmãos, também um outro grupo que é os desatentos. Em Juízes 7, do 4 ao 6, vai nos dizer: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-o descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, se todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Aleluia.
Deus ainda está falando, ainda tem muita gente. No meio de uma multidão, ainda tem muito. Então Gideão levou aqueles homens, irmãos, à beira da água e deu uma ordem para Gideão: manda eles beberem. Aqueles que se abaixarem, você separa. Aquele que levar a mão na boca para tomar, você também separa. O número dos que lamberam a água levando a mão na boca foi de 300 homens. Os outros todos se ajoelharam. 300 homens, irmãos, foram vigilantes. À medida que eles bebiam a água, eles estavam olhando para frente. E eles estavam atentos com o que poderia vir pela frente e atrás. Então, eles estavam preparados para qualquer tipo de ataque. Mas aqueles que beberam água lambendo como cachorro, eles não são vigilantes, eles são um grupo de desatentos. E Deus, na sua palavra, Ele vem pedir vigilância, irmãos, espiritual, por parte daqueles que pretendem morar com Jesus. São várias as advertências que vêm de Deus sobre a manutenção da nossa fé. Veja o que disse aos discípulos em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro também disse em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este segundo grupo, irmãos, ele é composto por pessoas que até se dispuseram a ir à luta, mas estão desatentos. Eles não estão vigilantes e facilmente eles serão enganados pelo diabo e vão cair em pecado ou tentação. Será que estamos fazendo parte desse grupo dos desatentos? Às vezes nós até viemos para a igreja, participamos de algum trabalho, ajudamos na obra, mas infelizmente estamos desatentos, desapercebidos. Não sabemos nem o que está acontecendo dentro da igreja. Não abrimos a boca para glorificar o Senhor, não abrimos a boca para louvar, não participamos do culto, nem um louvor sequer. Muitas vezes a gente até vê a pessoa dentro da igreja, mas o louvor está cantando e a pessoa está quieta, a pessoa está parada, a pessoa está com o pensamento longe. Então esse tipo de pessoas são os desatentos, irmãos. O pregador está pregando, a gente olha para a pessoa está cochilando. Deus está falando, a pessoa está voando. Nós não vigiamos, irmãos, não prestamos atenção no que acontece ao nosso redor. E muitas vezes ainda fazemos comentários desagradáveis, dizendo que o culto estava frio, que a igreja estava morta, eu não senti nada. Mas aonde estava a nossa mente? Aonde estava o nosso coração? O momento que a gente estava presente. Aquele momento que nós separamos para estar aqui, para adorar o Senhor, para participar, oferecer ao Senhor o nosso melhor. Onde que nós estávamos? Será que nós estávamos no nosso corpo? Marcos 14, 37 e 41 nos diz: E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez orou, e dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E voltou pela terceira vez, e disse-lhes: Dormi agora e descansar, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos dormindo. Nós temos que despertar desse sono. O Espírito Santo tem dito, irmãos, direto na igreja, para a gente não ficar cocheando em dois pensamentos, para que nós possamos estar despertos e não dormindo, porque nós não temos mais tempo, o fim está muito próximo. O Senhor Jesus convidou esses discípulos para estar com Ele no momento de angústia que Ele estava passando, um momento difícil, um momento de dor, e nem assim os discípulos compartilharam com o Senhor aquele momento. O Senhor estava sofrendo
diante do momento em que era o momento final dele ali, que a partir dali ele seria entregue na mão dos pecadores e ele ia ser crucificado. E nem naquele momento, irmãos, ele não achou ninguém que vigiasse com ele. E hoje, muitas vezes, nós temos visto que a igreja está dormindo. A igreja não está despertando. Deus está falando e a igreja continua. E se nós continuarmos a dormir, irmãos, vai chegar uma hora que Jesus ele vai falar o que ele falou para aqueles discípulos. Basta. A hora que Jesus fala basta, não tem mais, acabou o tempo. Acabou o tempo, não vai ter, mas depois eu vou acordar. Não, acabou. O basta de Jesus acabou. Então, se nós estivermos vivendo uma vida cristã morna, não tem como Deus usar a nossa vida em prol do reino. Então nós não podemos de maneira nenhuma pertencer a esse grupo de desatentos, porque o desatento, ele não enxerga o que precisa ser feito. Nós sejamos cristãos vigilantes, irmãos, porque a vigilância, ela é algo muito importante. Ela é tão importante que Jesus colocou ela na frente da oração, quando ele diz nesses versículos, vigiai e orar. Se nós não estivermos vigilantes, não adianta nós orarmos. Nós estamos que ter as duas coisas, ser vigilantes e orarmos. Amém? Tem um terceiro grupo, irmãos, que é o grupo de valentes. Veja o que o Senhor nos diz em Juízes 7:7, que foi o versículo que a gente abriu. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. É esse grupo aqui, irmãos, esse grupo aqui que é o grupo especial. É esse grupo aqui que Deus quer que façamos parte. Esse grupo é aquele que conhece mais a Deus e ele também é conhecido por Deus. Amém? Se com 32 mil soldados já era difícil vencer os medianitas, com 10 mil era mais difícil ainda. E agora com 300, irmãos, aos olhos humanos seria impossível. Mas o que chama atenção é a coragem desses homens. Eles eram 300. Em nenhum momento a palavra nos fala que eles murmuraram ou que eles falaram em desistir. Deus escolheu as pessoas certas, irmãos. 300 corajosos, 300 valentes, 300 homens totalmente dependentes de Deus, pronto para vivenciar um dos maiores milagres. Porque a gente tem que considerar um milagre. 300 homens vencer 135 mil. Mas nesses 300 homens, eles eram 300 soldados, mas eles eram 300 compromissados com a obra. Eles eram, irmãos, 300 soldados, mas eles eram 300 valorosos. Eles eram 300, mas eles eram 300 com unção. Eles eram 300, irmãos, mas eles eram 300 com fé e com coragem. Porque Deus está à frente de todos. Daquele que é corajoso, daquele que é valente, Deus está à frente. Nós não devemos temer. Irmãos, não importa se os nossos inimigos, ele é 450 vezes, 500 vezes, 1000 vezes maior do que nós. Se Deus é conosco, nós não teremos que lutar, nem pelejar. Em Deuteronômio 3:22 vai dizer: não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aleluias, glórias a Deus. 300 homens, irmãos, não são muitas pessoas, são poucas, mas eles são suficientes. Quando nós vemos falar de um grupo pequeno de pessoas, nós lembramos de quando Jesus mandou João escrever à igreja de Sardes. Em Apocalipse 3, 4 e 5 vai nos dizer: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Para nenhuma arriscarei o teu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então não importa, irmãos, se estamos em poucos, mas que sejamos valentes e corajosos.
para que um dia nós possamos ter as nossas vestes brancas e estar com o Senhor, amém? E com o nosso nome escrito no livro da vida. João também falou a respeito de algumas pessoas especiais, e essas pessoas eram poucos. E com isso nós podemos ver, irmãos, que Deus, ele não precisa de quantidade, ele não precisa de multidão, mas ele precisa de qualidade. Porque não adianta ter muitos e muitos que não fazem aquilo que o Senhor deseja. Ele precisa de homens e mulheres valentes, corajosos para fazer a tua vontade, que obedeçam a tua palavra, que busquem o reino em primeiro lugar, que tenham um compromisso sério com ele, que não troque ele, irmãos, por outras coisas, e que o ame de todo o coração. Valente para Deus é aquele que faz a sua vontade, aquele que seja verdadeiro, aquele que não se envergonha de dar um bom testemunho dele em qualquer lugar. Valente para Deus é aquele que não cede aos prazeres que o mundo oferece, mas permanece obedecendo a sua palavra, nem que por isso, irmãos, ele seja ridicularizado ou zombado pelo mundo. Valentes para Deus é aquele que busca as virtudes do Espírito Santo, que busca ver o Filho e crer nele de todo o coração. Deus está à procura de homens valentes, daqueles que reconhecem que são pobres de espírito, daqueles que sempre se humilham para ver o Senhor e que o Senhor venha a crescer a cada dia mais. Valentes como Gideão, com seus 300 homens que venceram o grande exército inimigo, mas não com espada nem lança, mas com cântaros, tochas e trombetas. Porque não é na nossa força que venceremos, mas vamos receber de Deus a vitória, porque o Senhor é a nossa força. Em 2 Crônicas 32:8 vem nos falar: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Deixemos de lado todo medo, toda insegurança, toda timidez, todo desânimo, todo pecado, toda covardia, toda reclamação, murmuração, e façamos parte desse exército de valentes de Deus. Estes serão escolhidos do Senhor. Sejamos um valente e nunca desprezemos os mandamentos do Senhor. Queremos ser vitoriosos? Sigamos as instruções da palavra de Deus. Em Provérbios 2, do 1 ao 7, vai nos dizer: filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração a entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Glórias a Deus. Gideão e seus 300 homens, eles venceram, mas não foram com armas, amém? O Senhor estava com eles e à frente de tudo estava a instrução do Senhor. Eles obedeceram em tudo o que o Senhor falou. O Senhor falou, faz assim, e eles fizeram. O Senhor falou, faz assim, e eles fizeram. O Senhor falou, é assim, desse jeito. Eles obedeceram, irmãos. Eles não questionaram o Senhor. Eles simplesmente obedeceram. E nós estamos aqui para obedecer a palavra do Senhor. Não simplesmente para ouvir e não praticar, mas para ouvir e obedecer e praticar na nossa vida. Porque, irmãos, é melhor ser um dos 300 corajosos do que ser um dos 22.000 covardes. É melhor ser um dos 300 corajosos do que ser um dos 9.700 desatentos. Para vencer os desejos da nossa carne, sejamos um dos 300. Para pregar o evangelho do Senhor, sejamos um dos 300. Quando tudo diz não para nós, sejamos um dos 300. No meio da tribulação, no meio da prova, sejamos um valente, sejamos um dos 300.
Quando vier a doença, se porventura faltar a nossa fé, sejamos um dos 300. Se o inimigo se levantar contra a nossa vida, irmãos, sejamos um dos 300, mas um dos 300 de Deus. Amém? Deus não se agrada com quem fica em cima do muro. Deus sabe quem é quem e dá vitória aos corajosos. O inimigo pode até se levantar contra a nossa vida, mas se formos um dos 300, não devemos ter medo, porque sabemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? E assim eu faço uma reflexão e entrego a mensagem. De qual grupo de cristãos, irmãos, nós estamos fazendo parte? Deus conta comigo, conta com você. Ele usa o que a gente tem. Se a gente tem pouco, Ele vai nos usar no pouco. Se a gente tem muito, Ele vai nos usar no muito. Não enterremos os nossos talentos. Não percamos os nossos dons. Coloquemos tudo na mão do Senhor. Sejamos um dos 300 corajosos e valentes. E deixemos Deus nos guiar. Pois a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração pertencem apenas a Deus. Só a Deus. Esquece disso, tá? O que precede a covardia é a desatenção também, irmãos. Quantas vezes Deus chamou Pedro? Jesus chamou. Quantas? Vem, Pedro, vamos orar. Vem, Pedro, vamos fazer a obra, vamos buscar Deus. Vem, Pedro. Pedro veio e depois ali na frente, a hora que começou o martírio de Cristo, como é que ele se comportou? Covarde. É isso. Desatento é covarde, irmãos. A hora que a coisa pegar, você acha que o desatento, aquele que está dormindo, a hora que ele for para a batalha, ele vê os 150 mil, sabe o que ele faz? Ele corre. Ele ia largar os 300 na mão. Agora os 300 foram, fez tudo o que Deus mandou fazer e nenhum fugiu do quê? Sabe o que é um desatento? Nós aprendemos no culto passado. Colocou a mão no arado, porque veio para a fonte, irmãos. Veio beber da água, mas perdeu o quê? Olha, Deus está falando demais, pelo amor de Deus. Tem uns que nem vêm para a fonte. Não, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra. Deus já faz a primeira proposta, já dá as costas, nem vem para o rio de águas vivas, porque é isso que vieram. Tem gente que nem vem na igreja. Covarde, porque prefere o mundo, é covarde. É aqui que você vê a diferença dos meninos e de quem não é. Porque é aqui que Deus vai requerer da gente vida séria, vida regrada, vida separada, viver uma vida de deleite, de bagunça. Isso é covardia, irmãos. Isso não é coragem, não. Isso aí qualquer um faz. Isso aí, como foi explicado, os 22 mil faz. Ou seja, a maioria faz. E uma vez que veio para a fonte, pelo amor de Deus, irmãos, todos têm que se reverenciar, como ele explicou, para a fonte de águas vivas. E você fala, quem que é a fonte de águas vivas? O Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim. Rios de águas vivas fluiriam do teu ventre, porque receberiam quem? O Espírito Santo, é o ensinamento do Espírito. Então, ou seja, para o ensinamento do Espírito, todo joelho tem que se dobrar. Mas presta atenção, aonde tem racionalidade? Quem se dobra dessa maneira e traz assim, ou quem enfia a cara na água que nem um bicho, irmãos? Aonde tem um culto racional? Você sabe quem que Deus escolheu? Quem prestava o culto o quê? Quem não está dormindo. Irmãos, Deus vem falando, por isso que Ele levantou e falou, ei, estou chamando, dei ferramenta. Então, em primeiro lugar, se foge da igreja, se já nem vem para a fonte de águas vivas, covarde. E se vem para a fonte de águas vivas e dorme, não vigia, não ora, não participa, não bebe de maneira racional, se prepara. A hora que enfrentar o midianita vai o que também? Fugir. Pedro fugiu. Todos os discípulos de Cristo que estavam dormindo ali, sabe o que fizeram? Todos fugiram. Todos fugiram. Porque estava tudo o quê? Dormindo. Porque perdeu o foco. Quantas pessoas que chegaram na igreja com Covid? Aí eu te pergunto, o Covid é o midianita, irmãos. Poderoso. Mais forte que todos nós. Mas se o Senhor for conosco, quem será contra nós? Aí você sabe o que a pessoa faz ou não? Foge. Covarde. Está dormindo no culto. Não está entendendo que o Jesus entregou poder para impor as mãos sobre os enfermos e o quê? É assim que funciona. Então está na hora da gente, em primeiro lugar, não fugir do manancial de águas.
porque tem muita gente fugindo. Em segundo lugar, quando vier para o manancial de águas, nos interajamos com ele, não sei se é assim que conjuga esse verbo, da maneira correta, da forma que apraz o que é. Aí sim, meus irmãos, nós vamos ser soldados de Cristo, embaixadores do Senhor. Aí se vier midianita, cada um, você vai ver que vai ter uns aqui que vai estar com o cântaro na mão, você vai ver que outros vai estar com a tocha na mão, você vai ver que outros vai estar com a trombeta. Irmãos, Deus acabou de falar aqui, eu nem sabia, veio a revelação agora. Eu já entreguei a ferramenta na mão de quem? Tem gente aqui que tem cântaro na mão, tem gente aqui que tem a tocha de fogo, porque foi com essas ferramentas que Gideão venceu os midianitas. Ele entregou as ferramentas já na mão, mas está fugindo. Aí não dá. Amém? Que a gente possa fazer um autoexame, porque a revelação é tremenda para a honra e para a glória do nome do Senhor.